eu gostaria primeiro de esclarecer para todo mundo que nós estamos com todas as medidas de segurança aqui, distanciamento físico, álcool em gel, por isso nós estamos sem máscaras, né? E por que esse ambiente diferente? Primeiro, a partir de hoje, o Unis tem um grande propósito, né? E o propósito do Unis é empoderar a gente para transformar realidades. Então, a partir de hoje, nós vamos começar um programa novo do Unis, chama Pensa Mais. E este Pensa Bem, e esse programa tem o objetivo de trazer discussões regionais, de trazer discussões locais para a nossa gente, para o nosso povo, para que a gente realmente possa cada vez compreender mais esse mundo que a gente está, né? E dentro desse contexto é muito importante lembrar o CESUL. Há 5 anos e meio que nós começamos a existir, digamos assim, com as primeiras reuniões, onde a gente passou pela crise de 2015 juntos, passamos por muita coisa juntos. E dentro deste conceito, né, de discutir coisas, nós tivemos aí várias empresas que acabaram sendo os nossos patrocinadores do CESUL, que eu quero agradecer aqui, né? E nós fomos evoluindo nessa discussão. Até que, numa dessas conversas nossas, nasceu o seguinte: por que nós não podemos construir, em ajuda aos candidatos a prefeito, propostas para a nossa cidade? E com isso nasceu o PDF, que é este caderno que tem mais de 80 propostas. E como é que o PDF foi feito? O que é PDF? Plano de Desenvolvimento Econômico para Varginha. E como é que o PDF foi feito? Ele, durante 10 dias, os empresários reuniram, a comunidade reuniu, não foi só empresários, e nós discutimos esses temas, 10 eixos. Temas sobre educação, temas sobre saúde, temas sobre infraestrutura e propostas para isso. Então nós escutamos especialistas, o documento foi construído também comparativamente. Como é que está Varginha com as principais cidades da nossa região, como Poços, Pouso Alegre e Extrema. Como é que está a Varginha situada nessa questão? E aí, a partir de hoje, nós estamos discutindo este programa, esse plano de desenvolvimento econômico, com os candidatos a prefeito, né? Eu queria também lembrar a vocês que vocês podem ir mandando perguntas durante o programa. Nós vamos reservar os últimos minutos para que a gente possa fazer as perguntas de vocês ao candidato que está aqui presente, né? Então, já vão formulando essas perguntas. Nós vamos ter a duração realmente do Conselho Empresarial, que é aproximadamente 1h30, que vai ter duração esse programa, ok? Está aqui com a gente, como vocês já conhecem, o Felipe Flauzino, né, que ele coordena essa parte do CESUL, como também é o Head de Operações do CESUL Lab, né, que é o nosso hub de inovação aí, que nasceu esse ano, que vai estar aqui ajudando a gente a discutir. Está aqui também o Vivaldi, Guilherme Vivaldi, que ele foi o responsável técnico pela elaboração do programa, então também nosso aluno do mestrado em desenvolvimento regional, né? E está aqui também com a gente o candidato Verdi. E antes de passar a palavra ao Verdi, eu gostaria de agradecê-lo muito, Verdi, por estar aqui e principalmente agradecer muito a você por colocar o seu nome à disposição da nossa gente, colocar suas propostas para a nossa gente, para que a gente possa realmente cada vez mais levar um processo de evolução. Seja muito bem-vindo ao Conselho Empresarial, né? Eu vou te passar a palavra, pediria que você tivesse uns 2 minutos para poder se apresentar, para a gente começar o nosso processo de discussão. Pois bem, inicialmente eu quero aqui saudar os integrantes da mesa, professor Stefano, Felipe, Guilherme, parabenizá-los aí pela iniciativa. É muito importante que a gente faça esse debate prévio, de tal forma que ele possa ser extremamente importante para uma eventual gestão nossa. Quero saudar os nossos conselheiros,
muito obrigado pelas presenças. Eu comentava aqui que ser o primeiro, de repente, não é muito bom, não. Mas como hoje é o dia da inovação, eu acho que vai ser muito melhor a minha presença aqui, porque nós estamos avançando realmente na questão da inovação. Eu lembrava aqui também, né, se a gente tivesse os conselheiros aqui, naquele almoço delicioso, né, seria muito mais importante, mas, lamentavelmente, nós não temos aí essa oportunidade. Mas no futuro breve a gente vai estar aí presencialmente, enfim. Vou estar à disposição aqui, dentro do possível, a gente vai responder as perguntas, enfim, estou aí às ordens do Conselho e dos conselheiros. Agradeço, Verdi. Vamos passar, então, as nossas discussões, os nossos eixos temáticos. Felipe, vamos começar hoje com a discussão sobre o mercado. Passo a palavra a você. Bom, primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês. Verdi, obrigado pela sua presença, obrigado a todos os conselheiros por estarem participando desse momento histórico do nosso Conselho Empresarial. E a primeira temática, então, Verdi, é sobre o mercado. Na construção do PDV, nós fizemos um comparativo das 4 maiores economias do sul de Minas. E Varginha é a 4ª economia com relação ao PIB, né? 51% do PIB de Varginha hoje vem da prestação de serviço. Porém, somos a 4ª economia. Extrema é a primeira. 95% das exportações do nosso município vem do café. Então, minha pergunta para você nesse sentido é: nós podemos exportar serviços já que temos know-how nesse sentido? Olha, Felipe, em primeiro lugar, eu queria dizer aqui o seguinte. Nós verificamos aqui o plano na sua integralidade, fiz uma boa leitura, e a gente percebe que muitas informações aqui, elas não são, assim, fidedignas à realidade, até porque é uma média que se foi feita aqui de 2000 para cá, ano de 2000, ou seja, 18 anos. Hoje, para se ter uma ideia, nós precisamos o quê? A gente precisa unificar essas informações. O que eu percebo e percebi aqui na vida normal, cotidiana que eu tenho vivido aí, é que as informações não têm chegado. A gente não vai colocar em dúvida nenhum instituto aqui, mas as informações nossas do município de Varginha que chegaram a esses institutos, elas não chegaram com muita realidade, enfim, talvez com certo atraso, algumas omissões. Então, o primeiro ponto é que nós precisamos criar um setor de unificar essas informações para que elas sejam fidedignas e, ao mesmo tempo, importantes para a nossa gestão, para a tomada de decisão. Você disse tudo, a questão do café, ele realmente, o VAF do nosso município, ele é preponderante, ela é extremamente importante, nós sabemos da importância do café e dessa exportação. Mas o serviço realmente é o que você disse, o serviço é o que tem dado a fatia maior do crescimento da nossa economia, até porque aqui nós temos a questão de medicina, a questão de saúde, né, que cresceu bastante, o nosso comércio, aqui onde nós estamos, o shopping foi também um fator destacável em relação ao crescimento. Agora, o serviço com certeza é o nosso foco. Porque a partir do momento que nós criarmos aí a questão tecnológica, você vai, por exemplo, eu diria o serviço e até a logística, porque hoje nós temos algumas empresas importantíssimas na região do Porto Seco, né? Eu vou até destacar aqui o caso da Eurofarma, o caso do Boticário, o caso da própria Melita. Para se ter uma ideia, você fala do nosso PIB aí, o nosso planejamento, a nossa expectativa é que o PIB deve passar do dobro, deve chegar a 5 bilhões a mais na nossa próxima gestão, aí, no próximo orçamento, 5 bilhões, professor. Então, significa que o nosso foco tem que ser voltado, obviamente, para o serviço e principalmente para a questão de logística. Esse é o caminho. Verdi, os empresários aqui do PDV, né, que participaram colaborativamente do PDV, eles colocaram como uma das propostas estimular as empresas de base tecnológica para aproveitar todo esse conhecimento que foi gerado na nossa cidade. No seu plano, você prevê algo, você concorda com essa proposta, com as empresas de base tecnológica? Com certeza, startup e tudo mais. Tanto é que nós já estamos preparando isso aí. Hoje nós já estamos instalando a nossa Secretaria de Indústria e Tecnologia no centro, CESULEB,
Para que nós estamos fazendo isso? Para que a gente possa aproveitar esses projetos tecnológicos, inclusive as startups, enfim. Varginha realmente vai dar um plus extraordinário em relação à tecnologia. Aliás, é importante eu dizer aqui também, Guilherme, que nós já temos avançado um pouco. Hoje nós temos aí 80 quilômetros de fibra ótica, isso não é do município, mas estamos locando. Nós temos aí a tecnologia avançando na nossa gestão. Um exemplo, nós temos 24 câmeras em pontos estratégicos, né, para segurança. Quando você vai lá no plano, você vê que o nosso índice de segurança são índices extremamente positivos. Isso significa que a gente está avançando também. Hoje nós temos a nossa Secretaria de Fazenda. Estou falando tecnologicamente, é um gancho na tua pergunta. Lá nós já temos vários serviços online, certidões, enfim. Implantamos agora o projeto de construção civil. Se você vai construir a sua construção, fazer a sua construção, você pode fazer também através de online, não precisa levar aquela papelada a mais. Na nossa educação, você vê que nós avançamos bastante, só que nós estamos ainda numa fase bem embrionária, eu diria assim, mas estamos avançando, estamos caminhando. Então, Verde, já que nós estamos falando de tecnologia, vamos entrar então na questão do desenvolvimento tecnológico, né? Guilherme, eu vou pedir para que você puxe o assunto sobre o desenvolvimento tecnológico do PDV. Com certeza. Bed, uma das principais discussões que nós tivemos nessa semana, que o professor comentou, junto com os empresários e especialistas, é justamente sobre a tecnologia. E Varginha está um pouco atrás aí no quesito de patentes e desenhos industriais, e os empresários mostraram uma preocupação com a mão de obra, que muitas vezes nós geramos boa mão de obra na nossa cidade, mas não conseguimos reter esses profissionais em nossa cidade. A gente queria saber de você, o que você acha sobre isso, como que a gente pode tentar segurar esses bons profissionais da área tecnológica conosco. Pois é, Guilherme, eu já pensava isso anteriormente, e depois desta pandemia, o nosso pensamento redobrou em relação a isso. Nós precisamos criar ambientes de negócio através da mão de obra. Nós precisamos ampliar esse curso de qualificação, usando aí os 5S, enfim. Nós temos agora, para se ter uma ideia, o agronegócio também, como foi dito aqui, ele é importante na nossa economia, não é isso? Sim. Então, o que significa? Nós estamos agora recebendo o Senar, né, que completa o nosso grupo de ES aqui, que vai realmente dar aí cursos profissionalizantes, especificamente para cafeicultura. São 500 alunos por ano que vão ser trabalhados ali. E vamos trabalhar em outras frentes também, buscando o quê? Fazendo curso de qualificação de tal forma que a gente tenha a mão de obra especializada para isso. Então, não vejo outro caminho senão preparar esse pessoal e, ao mesmo tempo, investir na tecnologia de tal forma que a gente possa segurar esse pessoal, principalmente os cabeças aqui no município. E uma coisa, Verde, eu acho que é muito importante nessa colocação, é que todos nós sentimos e sabemos que o mundo mudou, né? E aí nós estamos falando em todos os setores. Hoje a questão do desenvolvimento tecnológico, ela não é mais uma escolha, e sim é uma questão de sobrevivência. Se nós não mudarmos, se nós não prepararmos a nossa terra, a nossa região para esse desenvolvimento, dificilmente nós vamos conseguir atrair e trazer cada vez mais empresas que hoje vão dominando o mundo, né? Mas há uma coisa que até pode parecer um contrassenso, né? A gente falar da questão do desenvolvimento tecnológico e, de repente, a gente falar de um assunto que Varginha tem falado muito ultimamente, que é a questão da ferrovia. Então, nós discutimos também com os empresários sobre a questão da ferrovia. Felipe, dá uma discutida conosco aí sobre isso. Vamos lá. Verde, você menciona, né, na sua fala a questão da importância da logística para o nosso município. Varginha está muito bem localizada dos principais centros, né? Capital de Minas, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, que faz todo o eixo logístico aqui do Sudeste. E na discussão sobre essa temática com o Conselho Empresarial, foi levantado muito da importância da ferrovia para o nosso município. E há uma expectativa dos nossos empresários que essa ferrovia gere renda, traga emprego e promova o desenvolvimento da nossa região. Como é que vai ser da linha férrea da nossa cidade? Tem a ver com turismo, tem a ver com transporte, tem a ver com transporte de carga. Como que fica essa situação?
Pois é, você falou em duas coisas. Você falou da ferrovia e falou do ponto estratégico que nós estamos. Mas antes disso, eu volto ali na questão da cidade tecnológica, que está praticamente no plano de governo de todos os candidatos. Não é uma coisa assim que a gente faz uma cidade tecnológica do dia para a noite. Nós temos que ter a base. Qual que é a base? Nós precisamos da estrutura, nós precisamos de fibra ótica, internet, enfim, coisa de qualidade, e isso custa dinheiro. Não é um investimento baixo, não, é um investimento altíssimo. Então, uma cidade tecnológica, que a gente quer dizer, ela demanda um certo tempo, ela seria a médio e longo prazo. Mas enquanto isso não acontece, nós vamos avançando em todos os setores da prefeitura, de tal forma que a gente possa favorecer, melhorar a vida do cidadão. Esse é um ponto que gostaria. Segundo, quando você fala em ponto estratégico, eu não tenho dúvida que a nossa cidade está realmente no eixo. Todos nós sabemos. Agora, tem um detalhe que a gente tem que refletir também. A gente recebe muita comparação de Extrema com Varginha. O que eu não concordo, mas respeito. Porque Extrema tem 30, 35 mil habitantes. Nós temos quase 140 mil habitantes. Então, você fazer uma comparação com Extrema é até meio fora do contexto. Mas a gente faz uma avaliação e serve para a gente aprender alguma coisa. Então, estrategicamente, beleza, temos um aeroporto que é o meu sonho, que eu tenho feito todo o trabalho. Estamos agora investindo mais no aeroporto. Estou começando fazendo investimento de pintura, iluminação, uma coisa bacana para o aeroporto. Eu acredito no aeroporto como um verdadeiro instrumento de desenvolvimento econômico sustentável do município. Isso nós não temos dúvida. Então, mas aí você fala assim, mas estrategicamente importante. Tá, mas Extrema não está no eixo e está recebendo mais investimentos do que nós. Por que isso? Por que Extrema está recebendo todos os investimentos lá, mais do que até Pouso Alegre? Posso? E não. Porque ela está próxima de São Paulo e a gente precisa mudar o quê? É aí que eu penso que a gente tem que mudar. Ela está perto de São Paulo, recebe os benefícios do governo mineiro, os incentivos que têm que ser feitos, e trabalha com São Paulo direto de lá para cá, e nós ficamos aqui a ver navios. Então, nós precisamos articular de tal forma que o governo de Minas provoque os subsídios, os incentivos, por região. Mas você não acha que é porque a Extrema tem uma política de atração de investimentos consolidada? Não acredito nisso, não. O empresário vê muito, e eu concordo com ele, sou contador, ele vê muito a viabilidade de lucratividade. Ele não vai investir em algum lugar que não vai ter retorno. O que lá tem, você pode ter certeza, o principal ponto desses investimentos que estão para a Extrema são os incentivos fiscais, que são os mesmos aqui, que tem uma distância muito grande daqui em Extrema, que lá para eles fica muito mais estrategicamente, mais importante, praticamente ao lado de São Paulo. E a ferrovia, e a questão da ferrovia? Não estou fugindo da raia. Aqui nós não fugimos da raia, aqui nós respondemos. A ferrovia, eu tive uma reunião, inclusive com o pessoal de Belo Horizonte, naquele negócio, naquela questão dos Emirados Árabes, e o governo me chamou, eu tive que participar de algumas reuniões com o Zema, com o vice-governador, com a equipe. Eles realmente estão com um projeto interessante de fazer a revitalização dessa ferrovia, principalmente na questão do café, né? E nós acreditamos, e o Kleber, em que pese eu ter assim, alguma dúvida com referência ao custo que foi levantado pelo empresário Kleber, é que, por que a dúvida que eu tenho? É porque nós vamos ter que criar alguns pontos de transporte. Eu vou ter que ter um terminal da ferrovia lá embaixo, lá na Juriti, por exemplo, para a gente começar o transporte especificamente do café. Quer dizer, eu já vou ter um custo daqui do Porto Seco para lá, e nós vamos tendo custo. Depois de lá eu vou ter que ir para Cruzeiro, depois eu vou ter que descer para o Porto de Santos, não sei. A logística é bacana, o custo é baixo. Agora, nós precisamos ver a logística. Eu sou favorável, o município está aí para contribuir, em que pese ser um projeto praticamente de recursos, no meu entendimento, recursos de ordem de investidores externos, porque aqui nós não temos condição, porque é um valor realmente alto. Enquanto isso, nós estamos sofrendo, porque esse perímetro da via ferro, que pega lá embaixo no IBC, sai lá no Moinho, é de propriedade particular deles lá, e a gente não consegue fazer um investimento ali. Para se ter uma ideia, para conhecimento dos nossos conselheiros, eu estou respondendo 3 processos. Por quê? Eu fiz uma intervenção na linha aqui próxima à estação ferroviária, mandei asfaltar o lado de lá para a população, porque tem muito mato. Ali perto do posto 4 também eu mandei fazer, e lá embaixo no IBC eu mandei mexer. Então eles não querem que a gente mexa. Mas eles também não mexem, eles também não fazem a limpeza. Então nós precisamos ter uma política forte, né, e agressiva no sentido de que, bom, se nós temos esse investimento que vai ser feito, e eu acredito muito nesse investimento,
com recursos estrangeiros até, na minha cabeça aqui, posso estar equivocado na minha colocação. Mas, de qualquer forma, isso vai ser muito interessante, porque nós teríamos essa linha que atravessa a cidade, aproveitando ali para uma ciclovia, enfim, para um veículo leve de passageiro, alguma coisa nesse sentido, a gente poderia aproveitar, melhorar a condição de transporte da cidade, a qualidade de vida. É um projeto bacana que eu acredito que, como prefeito, eu apoio 24 horas por dia, agora requer um recurso considerável. Bom, eu acredito que o Kleber esteja nos assistindo, né? Kleber, se quiser participar também, enviar perguntas nesse sentido, e destaco aqui para os demais conselheiros que nos enviem perguntas aí durante o nosso programa. É muito importante essas discussões, Verde, devido principalmente essa, né, que você está colocando e outras, porque realmente os empresários, quando começam e trazem propostas, sempre pensando realmente nesse projeto de desenvolvimento para a nossa região, um projeto para melhorias. E essa questão da ferrovia, que foi discutido várias vezes, ela sempre vem à tona, né? Como também a questão do transporte coletivo, né? Quando a gente está falando de mobilidade, também a questão do transporte coletivo. Eu vou passar o Guilherme para poder falar um pouco sobre essa questão do transporte. Bom, Verde, como todos sabem, né, você como vice-prefeito também, né, a gente tem toda essa questão da Autotrans, que é a empresa que hoje faz aí o transporte coletivo da nossa cidade, e ela tem um contrato bem extenso, que a gente sabe todo o processo de licitação, toda a complicação que se tem ali, mas a população e assim como os empresários acham que o valor cobrado hoje de R$ 4,20 é um valor superior da região, por exemplo, Pouso Alegre, R$ 3,90, e que esse valor não seria adequado para atender a população. E aí a gente pensa nesse contrato de longo prazo que se tem com a Autotrans. Então, aqui no PDEV, o CESUL, o pessoal sugeriu para que fosse revisto esse contrato dentro das formas legais e possíveis para buscar a redução de custos na passagem para a população e para os empregados também que trabalham nessas empresas. O que você acha disso? Olha, em primeiro lugar, essa comparação, eu particularmente, são dados, são discutíveis, mas eu particularmente não vejo com bons olhos essa comparação. Vou te explicar por quê. Poços de Caldas e Pouso Alegre são cidades planas. Aqui em Varginha, morro para todo lado. Qual o veículo que se gasta mais com pneu, com combustível, com a máquina, lá ou aqui? É lógico que aqui tem muito mais, gasta-se muito mais. Mas a área de Varginha é menor do que de Pouso Alegre, candidato. Não, vamos chegar lá. É menor, mas o fluxo é maior de passageiros. Agora, por que a nossa tarifa, professor Stefano, ela é uma tarifa que, no meu entendimento, é alta pela a qualidade que nós temos de transporte? Primeiro, nós temos 11 mil alunos, né, que têm gratuidade no transporte. Isso faz parte, nós queremos continuar mantendo. Nós temos os deficientes. Nós queremos continuar mantendo, são gratuitos. E nós temos os idosos, que, para variar, enquanto que no Brasil inteiro são 65 anos, aqui é 60. Então, nós temos uma fatia, professor, muito grande de gratuidade. O que acontece? Hoje, a competitividade já está ficando complicada. Hoje nós temos um Uber que veio para ficar, inclusive nós estamos regularizando o Uber lá para que todos eles tenham o seu espaço para trabalhar, mas de qualquer forma reflete também no transporte coletivo. Então você vê que nós temos vários fatores em cima disso. O que nós temos que fazer para a gente diminuir o valor? Primeiro, nós temos que regularizar essa situação do Uber. O município, o Pouso Alegre está com um problemão lá. Eu vi ontem na televisão, as empresas não querem continuar, porque não tem lucratividade. Está difícil. A própria prefeitura está pondo dinheiro lá. Por isso que a passagem lá, a tarifa lá é um pouquinho mais baixa do que aqui. Aqui nós não colocamos um centavo. Então, qual que é o nosso planejamento para a gente diminuir isso e melhorar a qualidade? O município, quer queira ou quer não queira, ele tem que subsidiar o transporte gratuito dos nossos estudantes. Esse é o caminho. Nós não temos outro caminho. Trazer outra empresa vai ser a mesma coisa. Os problemas serão os mesmos. Nós vamos mudar de problema, mas vai continuar. Então, nosso planejamento, isso está tranquilo, é que a gente vai subsidiar esse transporte que tem gratuidade, que é uma grande fatia, em torno de 30% do custo. Então, é uma fatia altíssima. Então, é isso que nós pretendemos fazer, subsidiar isso aí, tirar o ISS da empresa, que ela paga ISS, dá como subsídio também,
facilitar a vida da empresa de tal forma que a gente diminua o valor e melhore a qualidade. Roberto, uma das preocupações do Conselho Empresarial também, principalmente com relação aos seus colaboradores, é que se percebe agora em tempos de Covid uma diminuição no número de veículos, ônibus mais lotados, população em pé e uma regularidade de horário nem sempre sendo cumprida. Há algum projeto, algum planejamento da Prefeitura para fiscalização desses horários e das pessoas que estão em pé nos veículos? Os ônibus nós decretamos uma redução realmente em decorrência da pandemia, para evitar aglomeração. Inclusive, esta semana já estamos fazendo um novo decreto, revogando essas medidas anteriores, de tal forma que volte à normalidade. Agora, essa aglomeração de pessoas em pé, nesse momento, a nossa fiscalização, nós temos uma fiscalização para isso. Ela não detectou isso. Aliás, a empresa está fazendo pedido constantemente para deixar que alguém ande em pé no ônibus e nós não aceitamos isso. Então, eu vou ser muito franco aqui nesse debate que é aberto e nós não temos. A empresa, por 2 vezes, já vieram na prefeitura para entregar o transporte coletivo. Você sabia disso? 2 vezes. Recebeu o diretor, olha, infelizmente nós vamos parar. Não tem jeito, nós estamos perdendo 2 milhões por trimestre, bimestre lá. Não, você não vai parar. Na época de vacas gordas, vocês ganharam dinheiro. Agora que nós estamos passando um momento um pouco mais difícil, você vai me deixar no chão duro aqui? Não, nós vamos tocar aí e a partir do ano que vem, se vencermos as eleições, nós vamos tentar reavaliar o processo e acabar com essa situação né, até subhumana, de pessoal montado um no outro lá, no ônibus, em pé. Nós queremos acabar. Agora, no momento, essa informação não procede, porque só se a minha fiscalização estiver mentindo para mim. Eles estão acompanhando, não tem ninguém em pé. Aliás, estão pouquíssimos passageiros. Hoje não tem demanda. Uma das questões que eu acho que nós... Me desculpa, 11 mil alunos não estão andando no ônibus? Como é que está aglomerado? Uma das questões que eu acho que é importante quando se coloca isso, todos nós que nascemos aqui, né, e agora estou colocando especificamente Varginha, toda eleição discute-se a questão do transporte coletivo. Toda eleição. Né? E, ao mesmo tempo, não se vê uma questão muito efetiva para solucionar esse problema. Sim. Porque se toda vez a gente traz o mesmo problema num processo eleitoral, é sinal que ele não é resolvido. Será que não está na hora, Ver, da gente pensar numa inovação um pouco diferente, um tipo de controle um pouco diferente? Né? É a mesma coisa, lógico, você vai falar assim, mas a realidade é totalmente diferente. A realidade de países diferentes, é totalmente diferente. Mas a gente assusta profundamente quando você vai em determinadas situações onde você está num transporte coletivo que, no minimamente, ele é confortável para que possa ter um trabalhador que trabalha o dia inteiro. Não é possível que Varginha, nós somos 140 mil habitantes, que a gente não possa realmente ter um processo de transporte coletivo até que dê orgulho para a gente e não como problema para a gente. Né? Então, aí, eu acho que nós precisamos encarar esse problema de verdade, profundamente e com parcerias, inclusive. Pensar na questão de desenvolvimento, pensar na questão tecnológica, como é que nós podemos fazer isso, como é que nós podemos regular esses horários, como é que, se caso o passageiro ele não consiga ou não está em condição adequada, onde ele poder recorrer. Então, fica aqui mais como uma sugestão, pensarmos realmente um pouquinho fora da caixa, sim, para que a gente possa tentar resolver e não daqui 4 anos a gente está trazendo novamente o problema de transporte coletivo. Sim, você tem razão. O problema existe todo ano de eleição, não é só aqui, no Brasil inteiro. Mas eu queria te falar uma coisa interessante aqui. Eu estou com um processo de licitação que está no Tribunal de Contas há 1 ano e meio. Licitação, para a gente tentar ver se vem uma outra empresa ou se tal. Esse processo foi discutido com a Câmara, com a sociedade, enfim, um projeto até moderno, onde a gente vai ter aplicativo pessoal nosso, acompanhar o horário de ônibus, onde está a linha tal, enfim, um negócio moderno, inclusive com tecnologia avançada. Só que aí um vereador questionou lá a outorga, que a gente estava cobrando uma outorga e tal, questionou a outorga, o processo foi para o Tribunal de Contas. Tribunal de Contas, está lá faz 1 ano e meio. Mas isso que o professor está dizendo, no nosso processo de licitação, está inserido
dessa forma, com um aplicativo, com acompanhamento da população, seguindo horário, com multa por descumprimento de horário, tudo isso um enxuto e moderno processo de licitação. Esbarrou, né? No Tribunal de Contas. Mas você tem razão, a coisa nós não podemos, o ano que vem, na próxima eleição, voltar a discutir um assunto desse. Realmente, porque esse assunto acaba ficando até cansativo. E ainda temos 13 anos de contrato. Bom, vamos mudar um pouco de assunto, Verde, e vamos conversar um pouco, vamos entrar um pouco nesse momento específico, mais numa área social. Quando nós fizemos esse levantamento que foi feito aí, o Vivaldi, quando ele sentou, ele foi buscar na Fundação João Pinheiro, ele buscou em outros locais, todos fidedignos, e me assustou particularmente quando eu tive esta informação das questões sociais aqui a nível do nosso município, né? Então eu vou passar agora ao Felipe para poder levantar um pouco sobre essa situação. E eu acho que seria até interessante poder, você, Felipe, explicar um pouco de onde foram tiradas essas informações, principalmente aqui, dessa questão das famílias e da pobreza. Bom, como nós mencionamos no início, Verde, foram 10 eixos temáticos, né, dentro do PDV. Dentre eles, um deles foi sobre assistência social. E os principais dados que nós estudamos e desenvolvemos em conjunto com os empresários foi dados do Ministério da Cidadania, que traz para a gente que nós atualmente temos em Varginha 112 famílias em condição de rua e 4.217 pessoas em extrema pobreza. Quero dizer aqui para os conselheiros do nosso Conselho Empresarial que entende-se famílias de ruas aquelas que não têm nenhuma opção de moradia e entende-se extrema pobreza aquelas pessoas que vivem com menos de R$ 145 por mês. Então, Verde, a pergunta é o seguinte: como que você pretende melhorar a qualidade de vida dessas pessoas se eleito? Primeiro, a gente tem que analisar aqui o gráfico. Se você verificar aqui, pessoas em situação de extrema pobreza inscritas no CAD único, você vê que nós estamos perdendo aqui só para a extrema. Mas você não quis comparar a extrema com o outro indicador? A extrema que não estou comparando. Praticamente não estamos perdendo, com todo respeito, não estamos perdendo para ninguém. Nós estamos ganhando das principais cidades, que são aquelas que realmente a gente merece uma comparação. Poços e Pouso Alegre. Não que é extrema, porque é a extrema. É o extremo, está lá do outro lado. Né? Mas então, a gente não pode aprender com ela, candidato? Pode aprender, mas aprender o que lá, por exemplo? Nós não temos como não mudar o nosso território daqui para lá. Mas não é só questão logística. Muito mais estratégica do que a nossa. Mas não é só questão logística, é questão de investimentos Pois também. Mas eu acabei de mencionar lá atrás. Eu estou gostando desse debate. Eu acabei de mencionar lá atrás que eles têm privilégio em subsídio e incentivo do governo do Estado. Mas não só isso, distribuição de verba, candidato. Nós vamos discutir isso lá na gestão pública. Mas se for analisar por sistema, nós vamos discutir aqui também. Tem vários fatores. Por exemplo, tem financiamento. O sistema tem muito mais do que nós. Sim. Então, se você for analisar, aqui há um debate até interessante. Mas voltamos aqui, então, na sua pergunta, que é aumentar a qualidade de vida das pessoas hoje que estão hoje nós temos bons investimentos. Se você verificar aqui também em relação ao posto de calda, a diferença é muito pequena. Nós temos todos os instrumentos que atendem essa população. Nós temos 5 CRAS que atendem todas as regiões. Precisamos aumentar? Vamos aumentar. Nós temos aí, além dos CAS, Casa Inclusiva, Casa Lar, enfim, todo um arcabouço de instrumento para atender o social. Aí você fala a questão de habitação. Nos últimos tempos, tem mudado um pouco, professor Stefano, na questão da habitação, dos programas habitacionais. Por quê? Porque da época do governo Lula e Dilma, eles criaram Minha Casa Minha Vida. Isso acabou atendendo aquela população que nós tínhamos o compromisso de atender. Porque esses financiamentos dos pequenos apartamentos, da moradia, e nós, para vocês terem uma ideia, nós acompanhamos o bairro Cruzeiro do Sul, Cruzeiro do Sul, não o Carvalho não, Cruzeiro do Sul, Novo Tempo, nesses 2 bairros, nós, com parceria com a Caixa, foram entregues lá 1.041 casas. Então, significa o quê? Que o município não tem realmente investido na habitação.
Por que não tem investido? Porque a disponibilidade que se tem hoje do governo federal ela é muito mais flexível do que a nossa e com recursos do próprio governo federal. Mas no nosso projeto nós pretendemos aí atender uma classe mais baixa de tal forma que possamos voltar como fazíamos antigamente. Lá um terreninho, a pessoa vai e consegue fazer ali seu imóvel, enfim, buscar essa alternativa. Então você vê que a habitação ela tem um viés diferenciado. Aí você vai na assistência social. Hoje, nós temos, para você ter uma ideia, nós temos hoje 30 moradores em situação de rua, que realmente não tem onde ficar, que dorme aqui, dorme ali. E nós achamos uma alternativa. Nós locamos um imóvel aqui no Eloy Mendes, num lugar bacana, onde eu tenho apartamento para 2 pessoas, onde eu tenho espaço para eles trabalharem, que eu acho muito importante, aquele que quiser vir para a cidade, que infelizmente o direito de ir e vir nós não temos como proibir, mas aqueles que quiserem vir, nós temos o veículo que vai trazê-los aqui, que vai ficar na cidade. Agora tem um grupo que está ficando lá e que vai fazer um trabalho ali, que vai, de repente vai ganhar um dinheirinho, uma forma que a gente tem de recuperar esse pessoal. Então, candidato, inclusive essa é uma das propostas, né, professor? Acho que você iria comentar. Eu ia falar isso mesmo. Que uma dessas propostas que foi colocado no PDV é que deveria se pensar em criar um programa municipal em parceria público-privado para capacitar essas pessoas, principalmente que estão aqui em extrema pobreza, para poder reinseri-las a nível de mercado do trabalho. Chamar realmente um programa municipal, iniciativa público-privada e discutir. Até por quê? Porque a gente tem que dar condições de trabalho para que essa pessoa também não fique sempre dependendo do Estado, do município ou da federação, né? Mas que ela realmente possa produzir, ser produtiva e poder levar o desenvolvimento para a sua família, etc. Então, uma das propostas do PDV realmente é isso, é criar uma sugestão, né? Que se crie um programa municipal de reinserção desses desempregados em situação de extrema pobreza no mercado de trabalho em parceria público-privada. Né? Isso. Essa até não é parceria público-privada, ela é realmente um projeto nosso, da prefeitura, né? Porque é um negócio interessante aqui para a gente até descontrair. Se eu perguntar para todos aqui, você gostaria de ter um albergue em frente à sua casa? Ninguém quer, mas a cobrança é muito grande. Nós tivemos muitas dificuldades para conseguirmos um local para esse pessoal. Aí conseguimos lá onde funcionava a sede do VEC, ali no Eloy Mendes. Nós fizemos a locação ali, preparamos os apartamentos, são 30, está até sobrando algumas vagas lá, e tem uma área muito grande. E ali a gente está instalando fabriqueta de vassoura, enfim, cuidar de peixe, que lá tem o poço lá, plantar umas verduras que pode levar para as creches, enfim. Aproveitar desses 30, se nós conseguirmos recuperar por ano aí 10, nós estamos avançando, porque não é fácil. Eles querem ficar na rua, a gente não pode proibir, né? A Constituição dá a eles o direito de ir e vir. Então nós compramos veículo, né? A van agora, para trazer aqueles que quiserem vir, e aqueles que quiserem ficar, né, que a gente está pedindo, eles vão ter uma bolsa lá para, de repente, a gente recuperar esse pessoal. É um projeto pequeno ainda, mas que podemos ampliar. Isso daí aos empresários, nós que estamos aqui, né, no CESUL já há algum tempo, é realmente uma preocupação. Né? Todos nós temos que lembrar que são pessoas, gente. E quanto mais esse público, essas pessoas vão perdendo sua condição de vida, de sobrevivência, a tendência é que suba cada vez mais também a questão de violência, a questão, né, do subdesenvolvimento daqueles grupos que muitas vezes nós estamos vendo nas grandes capitais que estão ocorrendo. Isso é uma coisa que tem que chocar a gente, tem que doer na gente. A gente saber que nós temos no nosso município essa quantidade de pessoas passando por grandes dificuldades, né? E uma das coisas que é importante, também pegando um pouco de gancho, nós sabemos que uma das formas até de reintegrar a juventude e muitas das pessoas com atividades é através também do esporte, né? Então eu queria pedir ao Guilherme aí para que a gente pudesse entrar nessa discussão sobre esporte, Guilherme. Vamos lá, Guilherme. Vamos lá, Verde. O último levantamento que nós temos acesso, Verde, é que Varginha tem 40 unidades que são públicas voltadas ao esporte, isso não considerando as escolas que têm suas quadras e tudo mais. E aí a gente vê que a população está crescendo, e aí a gente, como o professor muito bem disse, é um caminho para ajudar na questão social, na questão da qualidade de vida da população.
Então, os empresários aqui, eles pensam que hoje nós temos a CEMEL, que faz um bom programa para descentralizar mais as ações esportivas no município. Essa é uma proposta que os empresários trouxeram. Você concorda com essa proposta? O que você prevê nesse sentido? Plenamente. Investir no esporte, nós estamos economizando lá no hospital. Isso é matemático, não tem como ser diferente. Agora, temos que descentralizar e estamos fazendo isso. Hoje, por exemplo, nós temos o CIE, que está numa fase de conclusão já. É um centro esportivo, é um recurso que nós conseguimos lá 3 anos atrás do governo federal, um investimento de 3 milhões de reais, fora a nossa contrapartida, e é um centro esportivo de atividades esportivas especializadas. Então, naquela região do Santa Maria, é para muita gente, é um negócio bacana que nós estamos fazendo. Estamos também concluindo um ginásio dentro da CEMEL, que é para lutas marciais e tal, para a gente fortalecer, que está crescendo isso muito no Brasil. Então, a ideia dos empresários ela é bem-vinda e eu entendo que é por aí. A descentralização, tirar um pouco o atendimento da CEMEL e jogar para os bairros, aproveitar melhor esses instrumentos públicos que nós temos e até mesmo os das escolas, através de professores, enfim. É importante, nós temos consciência disso, fizemos bons investimentos em campeonatos, aí se você ver os nossos índices aí, você vai perceber que houveram esses investimentos. E um outro detalhe, o futebol também, nós temos os campos de futebol amador, que nós estamos já preparando para cobrir uma parte da arquibancada, melhorar o gramado, dar uma condição melhor para motivar essa moçada a estar mais no esporte. Isso aí, tanto o esporte quanto a escola integral, são projetos que a gente não pode jamais, em momento algum, abandonar. Você colocando, você já colocou escolas, que é uma outra grande preocupação que se tem hoje. Aumentar cada vez mais a qualificação da nossa gente, aumentar cada vez mais a informação e o desenvolvimento físico, mental, acadêmico, digamos assim, da nossa gente. Então, Felipe, o PDEV teve um tempo até na discussão da construção, um dos grandes temas que foram discutidos durante muito tempo foi a questão da educação das escolas públicas. Eu vou passar a bola aí para você nessa discussão. Foi sim, professor. Inclusive, foi uma sessão muito rica, Verde, que a gente teve, inclusive, a participação da ex-secretária de Educação do município de Taubaté, que trouxe para a gente bastante coisa legal. Varginha hoje tem aproximadamente 30 escolas públicas. E eu pude até assistir seu último programa, e você menciona que nós temos 6 escolas em tempo integral. 4 escolas em tempo integral. Então, qual que é a sua meta para tornar as outras 26 escolas em tempo integral no nosso município? Hoje, com a questão do controle de natalidade, nós estamos tendo, assim, uma redução de alunos. Nós não estamos tendo um crescimento, você pode verificar na estatística que está por aí. Nós temos redução. Pois bem, nós temos escolas na área rural que estão ociosas, como temos aqui no município que estão ociosas, por exemplo, a Santinha Salles. Então, nós temos que aproveitar a ociosidade, talvez por turnos, porque tem escola que tem um turno só e depois não tem mais. Aproveitar essas escolas e realmente implantar o tempo integral. Até então, nós não tivemos condições financeiras para ampliar esse leque. Nós avançamos muito pouco. Temos muitas outras escolas que precisamos avançar. Então, qual que é o nosso projeto? Nós vamos caminhar a passos largos em relação à escola de tempo integral. As nossas CEMEIs, que muitas pessoas falam das creches, As CEMEIs são as creches antigas que antigamente eram de um modelo e hoje são modernas, As crianças vão lá, tem alimentação de qualidade, profissionais ali atendendo, enfim, são coisas de primeiro mundo as nossas CEMEIs. Quem conhece sabe do que eu estou falando. E lá já é tempo integral. É tempo integral de todas essas crianças. E, aliás, nessa mesma linha de raciocínio, professor Stefano, quando assumimos o Antônio Silva e eu lá em 2013, nós tínhamos mais de 3 mil crianças na fila
para essa escola de tempo integral, que é a creche. Aí nós estamos ajudando também o empresário, porque o pai e a mãe que deixam o seu filho numa creche bem alimentado, com segurança e tudo mais, vai fazer o rendimento da mãe lá vai melhorar. Isso eu não tenho a menor sombra de dúvida nisso. Então nós tínhamos mais de 3 mil na fila. Hoje nós temos 510. E com essa otimização, aí que eu te falo que nós podemos fazer a escola integral sem necessariamente aumentar a estrutura física, apenas otimizando o espaço que nós temos e contratando mais profissional, é possível e nós vamos zerar essa fila de 510, já está até preparado o projeto para as crianças voltarem agora, não vou ter nenhuma na fila mais esperando as antigas creches. Deixa eu aproveitar para a gente ficar bem dinâmico aqui, Isso. Até para falar sobre o dado que o Felipe falou de 6 escolas, a gente pegou com base que estava no site da Prefeitura sobre a coordenação de tempo integral. Então, só para deixar claro para os nossos conselheiros também, que lá na divisão do site da Prefeitura, a coordenação de tempo integral são 6 escolas contempladas. Mas é bom que a gente já faz esse acerto, é só para deixar claro para o pessoal essa informação que está lá. A princípio, da minha cabeça aqui, são 4, são 2 na área rural e 2 na área urbana. Sim, eu acho que lá está 4 rural e 2 urbanas. Na rural tem 2 só. Lá no site tem da Prefeitura. Deve ter um equívoco aí, que são 4. Não, é só um acerto. Só para falar aqui, candidato, sobre os empresários falaram, e aí, o tempo integral, a criança depois na parte da tarde, vocês preveem que tipo de atividades vão ser realizadas? Porque os empresários pensam muito na ideia de uma escola mais empreendedora, mais tecnológica, para levar outras habilidades do mundo moderno para essas crianças. Aí é uma ideia boa. Só completando o Verde que ele está colocando, eu acho que é muito importante isso. Todos nós que estamos vivendo agora nessa pandemia, todos nós que estamos agora passando por isso, a gente vê que o mundo mudou. E que, de repente, a própria, na educação mesmo, vamos olhar a nossa educação com a pandemia, jamais a gente pensaria ficar tanto tempo com escolas fechadas, faculdades fechadas, universidade fechada. Hoje também, os nossos alunos, eles já entram praticamente conectados ao mundo, né? A linguagem de tudo tem mudado. Então, essa questão de transformar a escola num ambiente onde, além de um conhecimento, o aluno também possa ter aquela visão empreendedora, aprender a empreender dentro desse novo mundo, é de fundamental importância hoje no processo de educação. Não, com certeza, porque o que temos hoje é a tradicional. Ele vai aprender lá aula de música, nesse período extracurricular. Ele vai aprender aula de música, de dança, informática, né? E essas outras, música. Agora, só que quando você leva essa tecnologia, coisa mais importante, inovação, é lógico que essa ideia é maravilhosa e nós temos que aproveitar. Isso não tenho dúvida nisso. Isso eu fico muito... Eu sempre tenho falado com os empresários aqui, né, que, querendo ou não, são aqueles grandes empregadores, mas eu tenho falado sempre também com a questão dos candidatos e onde vou. Nós não podemos construir 2 tipos de gente. Aqueles que estão antenados com o mundo e aqueles que estão totalmente desconectados com o mundo. Aí está o nosso grande esforço do poder público, o privado, a iniciativa privada, da gente realmente unir forças e levar a nossa gente a esse processo de desenvolvimento. Isso, né? É muito, muito interessante, viu? A gente não tinha pensado por esse lado. Vamos tocando. Então, assim, gente, eu peço aos empresários que, se quiserem fazer entrevistas, perguntas, podem encaminhar as perguntas, porque daqui a pouco nós vamos dar o tempo para que a gente possa discutir aí as dúvidas de vocês. Bom, vamos a outro assunto, Verde, que é um dos eixos que nós discutimos, que são a questão das áreas verdes. Guilherme. Vamos lá. Bom, Verde, nós sabemos aí que Varginha é uma cidade que não tem uma área verde muito grande. Voltamos a falar dos comparativos agora com a cidade de Poços de Caldas, que é uma cidade... Não, isso é questão de diálogo, né? A questão da cidade de Poços... controvérsia. A questão de Poços de Caldas, ela tem uma região verde maior do que a nossa, e Varginha hoje ela tem uma região mais urbanizada e mais agropecuária. Então, os empresários, eles vieram com uma ideia de aumentar um pouco essa área verde da cidade para trazer qualidade de vida para a população também. Usaram até uma vez na discussão uma questão interessante para a cidade de Boa
esperança que a cada criança que nasce eles plantam uma árvore. Então, essa é a proposta do PDV, você concorda com essa proposta? Como que você enxerga essa questão? Não, plenamente. Esses números aí, essa informação é realmente real. Obviamente que Poços de Caldas é uma cidade, até a Cidade das Rosas, lá tem muito mais arborização, mas nós estamos devendo realmente, nós precisamos fazer um crescimento nisso, um projeto de arborização. Nós temos uma reserva do Parque São Francisco, nós temos lá 1.300.000 metros quadrados de área, é um negócio que a gente vai poder fazer uma revitalização, um negócio bacana de visitação, de preservação. E cá entre nós também, né, Verde? O Parque São Francisco é um assunto que toda eleição vem à tona, a questão do Parque São Francisco. Exatamente. Né? Tem alguns assuntos que no linguajar comum viraram aí figurinha carimbada, todo ano aparece. Agora, nós temos um agir diferente. Eu tenho feito aquilo que é possível fazer, vamos fazer. Aquilo que não tem jeito, esse aí não tem como fazer, não vamos ficar iludindo aqui, empurrando a bola para frente. Mas o Parque São Francisco, você tem razão, sempre foi debatido, nós precisamos fazer investimentos. Aliás, é importante a gente lembrar aqui também, Guilherme, que nós passamos muitas dificuldades nos últimos tempos. Né? O governo Antônio Silva pavimentou uma estrada do desenvolvimento econômico sustentável, fez essa pavimentação, agora que a gente está começando a colher um pouco desses frutos, mas tivemos muitas dificuldades. Lá, o plano de manejo nós não conseguimos terminar ainda, né? Precisamos concluir esse plano de manejo, fazer um cercamento do parque, ter uma equipe lá 24 horas por dia para a gente tomar conta, porque um tamanho de uma área daquela lá, Felipe, se tiver um incêndio, é um prejuízo, é um desastre para a nossa fauna, para a nossa flora, enfim, tudo isso aí. Então, a gente está com muito cuidado ali, vamos trabalhar isso aí. Hoje, o nosso viveiro de mudas, e aí é importante nesse plantio, nós não temos, foi desativado, até porque a justificativa que nós temos é que, como as multas de infração do meio ambiente são muitas, Felipe, o que acontece? As pessoas estão pagando essa eventual penalidade com mudas. Então, a gente tem um bom estoque, mas nada impede, e penso eu, que nós deveríamos mudar até essa estratégia, termos o viveiro de mudas, para que tenha muda para a criançada toda e realmente fazer daqui para frente que a cidade cresça bem arborizada. Bom, um outro eixo, Verde, que foi discutido muito aqui pelos empresários é a questão do saneamento, né? O saneamento da nossa cidade. Eu vou passar ao Felipe, eu peço, devido ao nosso cronômetro ali, está imperdoável, então eu peço que a gente possa ser um pouco mais rápido, porque nós ainda temos alguns eixos. Felipe. Bom, Verde, dentro do eixo de saneamento, nós discutimos dois grandes pontos, água tratada e esgoto. Nós podemos perceber que a gente ainda tem 22% da população sem esgoto tratado e apenas 94% da população tem água tratada. E temos um contrato com a Copasa de 30 anos. O que prevê de melhoria nesse sentido para que 100% da população tenha tanto esgoto e água tratada? Pois olha, longe de mim de colocar em dúvida qualquer informação. As informações que eu tenho, fiéis à Copasa, é que hoje nós temos 95% de água tratada e 95% de esgoto tratado. Então, essa é uma informação que a gente tem e que nós vamos ter que checar isso aí, porque, de repente, eles estão me dando informação errada. Isso não é bom para mim. Isso é bom para discussão, né? É bom para discussão. Então, essa é a informação que a gente tem. Agora, aí eu vi um detalhe aqui que, Varginha, falta água aqui, no outro aqui. Na verdade, hoje não se falta água, até porque está se tornando um produto precioso, a gente sabe que é caro, enfim. Então, a Copasa pode até faltar, eventualmente, por um motivo ou por outro, pode faltar. Mas hoje, a água tratada e esgoto tratado está 90% a 95%. Mas... Então, ainda falta 5% para chegarmos ao 100%. Há propostas para esses próximos 30 anos de contrato? A proposta é a Copasa cumprir a obrigação dela. Está no contrato que ela tem que fazer 100%. 100% da água e do esgoto. Né? E aí nós temos uma reclamação da tarifa, eu até já notifiquei a ARSAI, que é uma agência reguladora, que regulariza o preço do serviço de água e esgoto no estado de Minas Gerais. Estamos notificando e estamos discutindo para ver o porquê que nesse período agora teve um aumento assim, substancial na conta. Então a gente vai ter que apurar isso aí, porque ela é uma concessionária e nós temos a obrigação de fiscalizá-la. Ótimo. Bom, outro ponto.
que foi motivo também, como a educação, um motivo de grande discussão, que é a questão da saúde no nosso município, né? Isso foi discutido, debatido, até entrou em saúde preventiva, saúde... Mas eu vou deixar o Guilherme tocar isso aí. Guilherme, você poderia até aprofundar um pouco mais nesse processo de discussão. Professor, se eu estiver demorando muito na resposta, pode me cortar aí, não tem problema não, tá? Ved, os dados que a gente tem do DataSUS hoje é que Varginha ela tem em torno de 53% da cobertura da equipe de saúde da família. E geralmente se fala que o ideal é em torno de 70% dessa cobertura para atender bem a cidade. Então, essa foi uma das grandes preocupações. A gente sabe que Varginha é uma referência na área de saúde devido aos grandes hospitais, os trabalhos que vêm sendo feitos. Porém, essa questão de atendimento à família ainda virou uma preocupação para os empresários, que propõem aqui de redirecionar mais o investimento para a saúde preventiva, isso escalado a um longo prazo. O que você prevê para o próximo mandato, caso possível, nesse sentido da saúde preventiva? É realmente um índice correto, a gente está devendo muito em termos de cobertura. Nós temos, para você ter uma ideia, nós temos o programa Saúde da Família, se não me engano, da região do Sion, que atende mais de 4.000 pessoas. Então, realmente é uma deficiência que nós temos. Precisamos fazer esses investimentos ampliando alguns programas Saúde da Família, principalmente na região lá do Sagrado Coração. Enfim, tem algumas regiões que realmente nós precisamos. A cidade cresceu muito e nós não acompanhamos esse crescimento em relação aos programas de saúde da família. Nesse sentido, nós temos também 120, que é na mesma linha, e talvez não seja, nós temos 120 pessoas profissionais que trabalham no combate às endemias, né, que visitam as casas das pessoas e tal. Enfim, e ali no programa Saúde da Família nós também temos a questão de dentistas atendendo, mas realmente precisamos ampliar essa cobertura. É uma ideia que nós temos que assumir. Ok. Outro ponto, né? Eu acho que toda cidade tem alguns problemas quando discute educação, saúde e segurança, esse tripé. Eu estava, inclusive, esses dias achando interessante, né? Quando todo mundo vira e fala assim, pô, o que leva muitas vezes o pessoal a sair do país, além de procurar emprego, etc., e principalmente um pessoal que já tem uma certa, já aposentou, etc., esse tema, saúde, segurança, é uma das coisas que mais chama atenção. E aí vai só com uma curiosidade aqui, principalmente, eu acho que todos que estão aqui já tiveram a oportunidade de sentir isso, né? Como é que nós acabamos adquirimos enquanto brasileiro, quase como uma sombra, um certo medo. A gente de noite tem medo, em determinado lugar tem medo, e não sei o que tem medo, né? Ou seja, segurança pública. Esse é um dos grandes problemas do Brasil e, de repente, também das nossas cidades, né? Então, como é que o Felipe aí discutiu, acho até que foi você que cabeçou um pouco esse processo de discussão no eixo, né, no Grupo Tomar. Como é que foi essa questão? Foi sim, professor. Inclusive, a gente contou com a participação do Dr. Wellington, né, que foi delegado regional. E você mencionou, Verde, que Varginha hoje tem 24 câmeras espalhadas pela cidade. Então, primeiro ponto, é suficiente? Vamos aumentar? E um segundo ponto, quem cuida desse monitoramento hoje? E uma das sugestões dos nossos empresários do PDEV é que possa se criar uma central compartilhada entre as forças do município, Polícia Militar, Civil, Federal e a Guarda Municipal, para que tenha um monitoramento, né, compartilhado. Como é que está isso? Olha, eu vou chegar aqui no GGI, que é o Gabinete de Gestão Integrada que você falou, mas pegando um gancho na fala do professor Stefano, a gente sabe que a segurança é uma responsabilidade do Estado, entre aspas, porque, na verdade, o cidadão está aqui que nós temos que enfrentar o problema. Para isso, o que nós temos feito em termos mais superficiais? A parceria com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, isso tudo através de convênio, Corpo de Bombeiros, a nossa guarda está bem equipada e com sede própria, enfim, instalamos agora essas lâmpadas, estamos trocando todas as lâmpadas da cidade para LED, já preparada para a eventual expansão dessas câmeras que nós precisaremos no futuro e vamos precisar. Enfim, tudo que tem que ser feito da nossa parte. Agora, é preciso que as políticas públicas também se conversam para que a gente melhore cada vez mais a questão da segurança, como foi dito lá atrás pelo próprio professor Stefano. Agora, com referência ao GGI, essa sugestão ela é muito bem-vinda.
Porque, na verdade, hoje nós temos um centro de gestão integrada, funciona na antiga prefeitura, ele é exclusivamente a nossa guarda que faz a gestão dessas 24 câmeras. Queremos aumentar sim, até porque a semana passada eu pedi para uma equipe minha ir à Aparecida de Goiânia. É uma das cidades mais modernas em termos de tecnologia, de segurança, enfim, desse arcabouço que a gente conhece aí para fazer uma cidade inteligente. Trouxe todos para a gente as informações e até alguns projetos. Obviamente vão precisar de recursos, mas a gente vai caminhar para isso. Mas enquanto não evoluímos tanto, né, o pessoal fala que o ótimo é inimigo do bom, enquanto isso nós temos que avançar. E esse centro nós temos que realmente compartilhar. Melhorar aí os equipamentos, ampliar as câmeras e compartilhar com a Polícia Militar, porque não adianta nada eu ficar com essas informações arquivadas com a nossa Guarda Municipal, sendo que acontece um acidente, a Polícia Militar tem que ir lá para ver a imagem, ela tem que ter a imagem lá simultaneamente. Então, é realmente algo que nós temos que fazer e não tenho a menor sombra de dúvidas nisso. Bom, proposta aceita aí, conselheiros. Uma das coisas que eu acho até agora, falando aqui, né, me veio como uma, não sei se Antes, professor, me desculpe, as propostas aí eu tenho assimilado. Algumas eu estou questionando, às vezes até o índice, uma coisa ou outra, mas todas as propostas são bem-vindas. Aquelas que nós já tivemos, nós podemos aperfeiçoá-las. Essa questão só, né? Aí só porque eu tenho essa mania, os empresários sabem disso, o Conselho Empresarial, que de repente vem aquilo. A gente precisa pensar um jeito, numa inovação, não sei de que forma, mas que as câmaras, que existem essas câmeras, né? Mas praticamente todas ou muitas casas têm câmeras, a sua própria câmera, né? Ou seja, que pega a rua, etc. Uma forma de integrar isso com a permissão logicamente, dos moradores e de tudo, uma integração dessas câmeras. Exato. Eu acho que não tem uma rua, digamos assim, ou muito poucas, que não tenha uma ou outra pessoa que tenha uma câmera. Precisamos bolar um trem diferente para conectar todas essas câmeras que dão para a rua. Eu acho que se a gente conseguir isso a nível de município é extremamente interessante. E aí essa iluminação que nós estamos fica aí só um minuto. Agora. Fica aí, fica até para o Cecil Lab também uma sugestão, né, que é o Hub de Inovação, começar a pensar juntamente com a Prefeitura uma questão nesse sentido, que eu acho que seria extremamente interessante. Só para mim concluir, nós temos também as nossas escolas, as UBSs, elas estão conectadas com a Guarda Municipal. Então, a partir do momento que a gente tiver um data center, alguma coisa lá que é a sugestão dos conselheiros, da gente centralizar todas essas informações e com acesso, Polícia Militar, Polícia Civil, tudo, nós vamos realmente avançar. Bom, nós estamos chegando ao nosso último ponto aqui que foi colocado, mas aí nós vamos abrir para as perguntas, né? Já estamos com algumas perguntas aqui. Nós discutimos um pouco sobre a gestão, sobre a máquina pública, né? Sobre investimentos por área, que foi outro assunto também que foi muito debatido na construção desse PDEV, né? Quem participou, eu participei de todos os eixos das discussões e me senti muito, volto mais uma vez a agradecer a todos que participaram da construção desse plano de desenvolvimento. Nós sabemos que esse plano de desenvolvimento, para que de repente o pessoal, a gente vai começar agora, né, e os candidatos a prefeito, daqui um tempo, daqui 10, a gente sonha daqui para 2020, 30 anos, né? Então, sobre esse investimento, eu vou pedir para que você, que encabeçou a discussão, possa falar com a gente, Guilherme. Bom, Verde, esse é um ponto delicado, né, de se falar, principalmente, né, os dados que os nossos conselheiros estão vendo aí na tela agora, como o candidato comentou com a gente, é uma média realmente que foi feita nos últimos anos, mas também disponível no site do PDEV, a gente tem a linha histórica dos investimentos por área. Lembrando que a gente está tratando de esforço orçamentário, quanto por cento do orçamento vai para cada área, e não em valores monetários em si, mas o percentual de destinação. E o que saltou aos olhos dos empresários, Verde, lembrando essa informação que é da Fundação João Pinheiro, e também lembrando a todos, a Prefeitura nos comunicou sobre uma certa divergência sobre investimento na questão da educação, que nós já fizemos um adendo no nosso site, Verde, sobre isso. Mas, em geral, a preocupação maior ficou sobre investimentos em infraestrutura e desenvolvimento econômico, que na linha do tempo, Varginha se mostrou isso desde há 18 anos, um investimento mais baixo na área de desenvolvimento econômico e na infraestrutura.
Então, os empresários acreditam que uma redistribuição desse orçamento mais focado na infraestrutura e desenvolvimento econômico pode melhorar o ambiente de negócios. Você pretende fazer algum ajuste nesse sentido para os próximos anos? A infraestrutura, né, pelo que eu estou entendendo aqui, do que se trata, são os nossos instrumentos públicos espalhados por toda a cidade. É aquilo que é destinado para a infraestrutura na prestação de contas de vocês. Aquilo que é. Então, nós temos UBS instalados por todo canto, nós temos policlínicas, nós temos CEMEI, nós temos escolas, construímos 2, enfim. Nós precisamos ampliar esses instrumentos. Igual falou agora aqui da questão do esporte, a gente precisa fazer uma ampliação, melhorar as nossas praças, levar mais academia de rua para as pessoas. Nós temos, no nosso plano de governo, você pode verificar que nós temos olhos para isso aí, com muito carinho, fazer esse crescimento, embora a gente já tenha feito constantes incentivos nessa infraestrutura. Exemplo, né, que não deixa de ser uma infraestrutura lá no Santa Maria, nós estamos fazendo um complexo lá. Esse complexo que vai facilitar o trânsito, vai dar acessibilidade para as pessoas, segurança, um investimento de 5 milhões ali que vai realmente, a cidade está crescendo muito, fluxos para o trânsito. Nós temos hoje na cidade 84 mil veículos, salvo engano. Isso. Então, é um nó que a gente precisa fazer. E quando você fala em infraestrutura, e eu concordo plenamente com a proposta, nós pretendemos, Felipe, fazer o anel. Você vai falar, você está sonhando, mas nós vamos começar. Quem não sonha, não faz. Nós vamos fazer o anel que vai pegar lá no pesqueiro das Minas, sair na Proluminas, por baixo do São Lucas, sair lá em cima do Paiva. Para a gente ter o anel, porque no futuro o trânsito vai ser um problema sério, que não deixa de ser uma infraestrutura. Então, a ideia é bem-vinda, nós temos que ver com olhos diferentes, no nosso plano já mostra isso, e a gente vai caminhar junto com os empresários aí, a partir do momento que a gente criar esse fundo, que a gente criar o conselho que a gente está pretendendo aí, nós vamos avançar muito nisso aí. Sabemos que precisa e vem ratificar a nossa ideia. Essa proposta é excelente. E com relação ao desenvolvimento econômico, né? Vamos lá. O orçamento consta que não temos nenhum esforço para desenvolvimento econômico. Não é bem assim. Aqui eu vou ter que discordar. Permita-me discordar do meu nobre amigo, jovem e dinâmico. Por favor. Olha, em primeiro lugar, que investimento que nós podemos fazer nas empresas hoje? A não ser aquilo que eu falei, não tem nada contra esse tema, a não ser aquele subsídio do governo que ele realmente, empresas grandes, é exemplo da Aerofarma, o governo dá o subsídio lá, nós também damos, porque vai reduzir o nosso. Tirando isso, o que o município pode fazer? Na prática, o que está fazendo? Nós vamos ter que ampliar isso aí, e a proposta de vocês, nós também fazemos. Eu dou área. Talvez, não sei se isso é importante ou não, o município doar uma área para a empresa. Aliás, tivemos uma conversa no Cesuleb lá, né, no empresário aí, tem uma empresa de 1.000 empregos, enfim, a gente está namorando aí, propus a ele 120 mil metros quadrados de área e tal, que estava previsto para ir para Pouso Alegre ou Extrema, e já mudamos um pouquinho, já entramos numa briga por isso aí. É importante a área, não deixa de ser importante. Nós temos a doação da área, que nós nunca deixamos de fazer, exceto para alguns setores. Tirando isso, por exemplo, nós demos redução do ISS, que não entra aqui nesse gráfico. É uma redução que nós demos, era 3, baixamos para 1, para funcionar a máquina, funcionar. IPTU parece que é pouco, aliás, IPTU nós vamos congelar a partir do ano que vem para dar uma recuperada nessa economia. Os aumentos nos próximos 4 anos nós não vamos ter, se vencermos as eleições, é óbvio. Aí vamos mandar para a Câmara reduzir. Então, IPTU, que é um valor significativo, que ajuda. É um detalhe interessante, ISS, como eu falei, e também quando você faz a transferência no Porto Seco, por exemplo, se o Kleber estiver nos assistindo, ele é testemunha disso, nós demos um incentivo lá de quase R$1 milhão em redução do ITBI. Então, isso é o que a gente tem feito e criando algum ambiente de negócio aqui, tentamos, através do aeroporto, chamar o sul de Minas para ter consciência que o nosso aeroporto é um aeroporto regional de cargas. O Juliano Cornélio, que é o meu atual secretário de Indústria e Tecnologia, visitou várias cidades, conscientizou as empresas, precisamos... Porque você vai na empresa de aviação, Felipe, vou encerrar logo aqui, a empresa fala o seguinte, olha, você me arruma o passageiro e me arruma a mercadoria que nós vamos colocar a aeronave. Aí eu vou lá, no pessoal lá, nos empresários da região, tá, eles falam, não, você me arruma a aeronave que eu levo a mercadoria. Então a gente tem que fazer uma conta de chegar junto e conciliar as ideias. Então o aeroporto, por exemplo, para mim é o maior instrumento de transformação econômica, financeira e sustentável do nosso município. Estão fazendo investimento lá. Então, a gente tem feito esses investimentos que não aparecem aqui. É lógico que nós precisamos do quê? Disso que o professor falou. Nós precisamos melhorar a tecnologia, precisamos fazer com que
Essas empresas têm estímulo para vir para cá, para fazer investimentos. Nós estamos aí, colocamos em leilão centenas de terrenos que estão juntando mato na cidade. Nós vamos pegar esses terrenos, já está na Câmara o projeto, vamos leiloar esses terrenos e o recurso nós vamos ampliar o condomínio Valita, porque nós temos o foco na tecnologia, temos o foco na logística, no serviço, mas não podemos desprezar as indústrias que são responsáveis por uma boa fatia do nosso emprego também. Então nós temos que atacar em todos os setores. Verde, perfeito. Nós vamos ter que encerrar agora essas discussões, até porque a gente tem uma lei aqui que bate horário, nós encerramos. Então nós temos 15 minutos para que a gente possa encerrar. Dentro desses 15 minutos, eu vou ter algumas perguntas, então eu vou passar as perguntas que chegaram até a gente, pediria que você respondesse rapidamente, até para que você também depois possa fazer as suas considerações finais. Primeira pergunta que chegou para a gente, Alessandra Souza. Uma das grandes preocupações de um plano de governo é a saúde, na perspectiva curativa, policlínicas, hospitais. Minha pergunta é, quais são as suas proposições para a saúde preventiva? Como o senhor pretende melhorar a qualidade de vida dos varginhenses e o bem-estar geral na perspectiva de evitar as patologias? Nós até já conversamos um pouco sobre isso, né? A ampliação do programa Saúde da Família já é uma medida que é uma sugestão do próprio Conselho, é uma medida que nós vamos tomar. O programa da Saúde da Família é a prevenção, não tem outra alternativa. E precisamos ampliar também o número de profissionais que nós temos, recompor o quadro. Confesso também, só para me encerrar, a nossa saúde, a gente sabe, nós gastamos muito, talvez não gastamos bem, mas gastamos muito com a saúde, investimos mais de 30%, enquanto que a Constituição fala em 15%, nós passamos de 30%, investimos muito na saúde, talvez não estejamos investindo corretamente, é isso que eu entendi aqui, que a gente tem que repensar o que estamos fazendo, mas mesmo assim, se você fizer uma comparação aqui com Poços e Pouso Alegre, a nossa saúde está equilibrada com eles aí. É uma saúde razoavelmente boa. Precisamos melhorar? Temos deficiência? Sim. Cláudio Baldim Rabelo. Bom dia a todos e parabéns mais uma vez pela iniciativa do Grupo Unis. O desenvolvimento tecnológico está diretamente ligado às práticas e conhecimentos científicos. Como a questão científica seria tratada em sua possível gestão? Pois é, isso nós conversamos basicamente, científica e tecnológica. Obviamente que o município não tem muita... Eu gostaria até de receber uma sugestão, o que nós podemos fazer em termos científicos no município, né? Porque isso é um recurso de ordem federal, estadual, enfim. O município não tem muita coisa cientificamente para fazer investimento. Eu gostaria de receber até uma sugestão aí, o que nós podemos fazer, se eu estou omitindo alguma coisa, não sei. Para mim, não seria até a função do município fazer esse tipo de... A não ser investir no laboratório lá do Unis para que ele tenha umas startups científicas num outro sentido tecnológico. Aí teríamos condição. É aí que nós temos que fazer. Eu acho que o caminho é esse. Fora isso, eu não vejo outra alternativa. Se tiverem, vocês podem me corrigir. Wanderson Abreu. Primeiramente, quero parabenizá-lo sobre a sua história da condição de homem público. Sabemos que não é fácil estar em uma posição de cobranças e críticas o tempo todo. Minhas perguntas. O que esperar de um projeto voltado a soluções em logística envolvendo a ferrovia se uma simples limpeza em um ponto central da cidade se desdobra em processo judicial? Não está faltando capacitação e jogo de cintura dos membros da gestão? Em política, sempre esteve claro que o candidato que se eleger precisa unir forças com um grande grupo. Nos últimos anos, ficou evidente o resultado dessa força em relação aos desmandos e à corrupção. Quem são os seus apoiadores que estão por trás de sua candidatura e o que eles desejam? Olha, na verdade, a ferrovia nós já falamos aqui.
ela é propriedade, tem dono, e a gente não pode abruptamente invadir qualquer propriedade. Nós temos que ter autonomia para fazer o nosso serviço. Fizemos um projeto de ciclovia, acabou não saindo do papel porque não aceitaram que nós fizéssemos aquilo que estava previsto. É um assunto. Agora, a questão de apoio, qual que é o nome do cidadão? Wanderson. 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 Então, na verdade é o seguinte, eu recebo apoio das pessoas de bem. Então, vou te dar um exemplo aqui. Eu recebo apoio do professor Stefano, eu recebo apoio do ex-prefeito Aloysio Ribeiro de Almeida, eu recebo apoio do ex-deputado e prefeito Eduardo Ottoni, eu recebo apoio do deputado Dimas Fabiano, do Diego Andrade. Por que isso? Porque nós temos um diferencial. Nós queremos fazer uma política ampla a favor da cidade. Eu não tenho nada contra. Você imagina bem, professor Stefano, fazer parte da minha história, da minha campanha, do meu trabalho, para mim é uma honra muito grande. Você vai no Aloysio Ribeiro de Almeida, que foi prefeito, que fez a história no município, que cresceu as empresas do município, desenvolveu a indústria no município, deixou a marca registrada, recebeu um apoio de um cara desse aí que construiu, ajudou a colocar um tijolo e um tijolo bom nessa cidade, para mim é uma honra. Receber apoio do Eduardo Ottoni, que foi prefeito, que fez terminal rodoviário, que trouxe empresa, que fez... para mim é uma honra. Receber apoio do Dimas Fabiano, do Diego Andrade, para mim é uma honra, porque o que importa para mim nesse momento e no futuro, se vencer as eleições, é que o recurso federal chegue aqui e que as questões como essa da rede sejam resolvidas. Então, os apoios que vêm para cá, aliás, o professor Stefano acompanhou algumas reuniões minhas, eu tenho falado sempre e continuo repetindo. No nosso governo, se vencermos as eleições, nós não teremos deputado chapa branca. Não tem, aqui é só o fulano de tal, é só o Beltrano. Nós vamos ampliar esse leque. Todos os deputados, seja estadual, seja federal, que ajudarem a nossa cidade, que trouxeram um apoio financeiro, que trouxeram um apoio de desburocratização, serão bem-vindos. Nós vamos recebê-los de tapete verde. Né? Vamos, Verde, só para deixar também uma situação um pouco clara, este conselho é um conselho empresarial apartidário. Sim. Cada membro desse conselho tem as suas concepções e as suas ideias, né? Mas aqui, esse momento é um momento apartidário do qual nós estamos discutindo os problemas do nosso município. E é muito importante que se discuta claramente com todos os candidatos, porque todos têm também a sua visão e muito boas da cidade. Como nós estamos em cima da hora, Verde, você tem aí 2 minutos, digamos assim, para que você possa fazer as suas considerações finais, para que a gente possa cumprir em cima o nosso... Então já acabou meu tempo. Vamos lá. Não, na verdade, eu quero agradecer, professor Felipe, pela dinâmica aqui, pela sinceridade que nós fizemos esse debate. E aos nossos conselheiros, eu quero aqui aproveitar a oportunidade de dizer que nós temos a experiência, passamos por várias secretarias da Prefeitura, passamos pela vice-prefeitura e agora como prefeito. Estamos preparados para fazer com que Varginha, nesses próximos 4 anos, seja realmente uma cidade com desenvolvimento sustentável e que faça bem para a nossa população. Tem um vice que me orgulha muito, que é o Leonardo Ciassi, um cara trabalhador, um cara honesto, e com certeza nós não teremos nenhum problema na nossa gestão, principalmente com referência à corrupção. O dinheiro do povo será muito bem aplicado, enfim. Eu quero agradecer a todos e, ao mesmo tempo, aqui, com todo o respeito, com todo o carinho, mas com toda a humildade, pedir também o apoio dos nossos conselheiros. Um grande abraço e muito obrigado. Gente, estamos então encerrando o nosso primeiro encontro com os candidatos, né, que a prefeito... Gostaria de lembrar, mais uma vez, neste formato, porque aqui está nascendo um programa que o Unis estará agora, a partir de agora, fazendo. E esse programa realmente é para que a gente possa levar informações para a nossa gente, para a nossa população, né? Uma das questões que é muito importante relembrar, e eu gostaria de agradecer todos os candidatos, todos aceitaram o convite de estar aqui, tem ideias muito boas, e o importante deste programa é discutir esse plano de desenvolvimento econômico construído pela comunidade e que nós estamos
oferecendo aos candidatos como uma contribuição, uma forma de contribuição para aprimorar os seus programas de governo. Verde, obrigado. Obrigado eu. Felipe, obrigado. Guilherme, obrigado. Vamos em frente, que temos uma cidade a construir. Valeu.